Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13, que diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram esse barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros: o que será isso o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, as igrejas fazem festas comemorando dias importantes. Nós aqui comemoramos a fundação da nossa congregação em maio. No interior, muitas igrejas comemoram a festa da colheita e tantas outras. Nestas festas geralmente se juntam mais pessoas do que o normal nos cultos. Assim também no texto de hoje, a igreja da época comemorava a festa do Pentecoste. Esta era uma das 3 grandes festas dos judeus. As outras 2 eram a Páscoa, onde eles lembravam a libertação do Egito, e a festa dos tabernáculos, onde o povo lembrava os 40 anos que passaram caminhando pelo deserto até a terra prometida. Pentecoste vem de penta, isso quer dizer 50 dias após a Páscoa, que era uma espécie de festa da colheita também. No Pentecoste, muitas pessoas vinham a Jerusalém para agradecer a Deus as bênçãos derramadas, pois em Jerusalém ficava o único templo sagrado de Deus. Vinham pessoas de vários lugares do mundo de então. No texto é citado alguns lugares que vinham as pessoas: Pártia, Média, Elão, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia. Alguns eram de Roma e outros eram de Creta e da Arábia. Como as pessoas que estavam ali vinham de vários lugares, muitos não falavam mais o hebraico ou o grego. Digamos, se um de nós estivesse lá, nós falaríamos o português.
Os discípulos estavam dentro de uma casa e de repente o Espírito Santo vem sobre eles e eles saem da casa e vão às ruas falar de Jesus. O incrível não foi o Espírito Santo vir sobre eles como línguas de fogo, mas que eles saíram com coragem para falar de Jesus a cada pessoa. E cada pessoa que ouvia eles falarem, ouvia na sua própria língua que estava acostumado às maravilhas de Deus. Eles anunciavam que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E todos admirados diziam: como é que estamos todos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Note bem, estimado irmão e irmã, cada pessoa que estava ouvindo os discípulos falar estava entendendo em sua própria língua materna, aquela que eles costumavam falar nos lugares onde moravam, e todos entenderam a mensagem. Era sobre as grandezas de Deus. Não eram línguas de anjos e nem palavras sem sentido. Os discípulos proclamavam a palavra de Deus, que mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois de um tempo, esse falar claramente que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que não há salvação senão pela fé nele, transformou-se em algo chamado falar línguas de anjos, que ninguém entendia o que a pessoa estava falando. Tinha uma igreja de Corinto e ela enfatizou muito essa questão do falar em línguas de anjos que ninguém entendia. Gerou muita bagunça na igreja e o apóstolo Paulo repreende a igreja dizendo assim em 1 Coríntios 14: portanto, esforcem-se para ter amor, procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Porém, nas reuniões da igreja prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas por todos, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos começam a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. Assim, estimado irmão e irmã, o Pentecoste é a marca do início da igreja cristã, e a igreja nasce falando de Cristo para todas as pessoas, testemunhando claramente a fé no Filho de Deus, que sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, conquistando para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Esta é a mensagem que o mundo ainda hoje precisa ouvir, que Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida e somente a salvação pela fé nele. O maior dom da igreja e a maior marca que alguém é cristão é quando a pessoa vive e testemunha claramente para os outros a sua fé em Cristo, de maneira que as pessoas que escutam entendem e creem em Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo como aqueles discípulos, mas lá no batismo. Ele age em nós hoje através da palavra de Deus e da Santa Ceia. Nós somos o templo ou a casa do Espírito Santo que habita em nós, segundo a 1 Coríntios 3, 16 e 17. O Espírito Santo nos dá dons espirituais, sim, mas o maior e o mais importante dom é ser cristão no mundo, vivendo o que a palavra de Deus diz e testemunhando a fé para as pessoas que encontramos.
que a presença do Espírito Santo na sua vida, estimado irmão e irmã, dê para você e para a sua família o que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas 5, 22 a 25. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação. Nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Que nós possamos ter dons espirituais, sim, mas que nós possamos ter, pela ação do Espírito Santo em nossos corações, a fé sincera, o amor verdadeiro e a esperança feliz da vida eterna nos céus. Ó Deus, cuida de nós esse dia, abençoa-nos, protege-nos e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.